programa Museu Vivo de hoje tem a honra de levar vocês a um lugar muito especial. Este lugar é o Museu de Arte Contemporânea, que funciona no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O CCON, como também é chamado, trata-se de um complexo de espaços culturais situado na região sul da capital Goiânia. Ele foi inaugurado no dia 30 de março de 2006 e é composto pela Esplanada da Cultura, praça de 26 mil metros quadrados destinada a exposições, apresentações artísticas, eventos, shows e nos fins de tarde é usado para a prática de skate por jovens e atletas, além de servir como cenário de inúmeros ensaios fotográficos. Estão localizados nesse complexo as bibliotecas cultural, infantil e virtual, em um majestoso prédio em forma de um grande retângulo, além da administração. Os homenageados que denominam os pavimentos são os escritores Bernardo Ellis e José Veiga e o historiador Paulo Bertrand. O auditório recebeu o nome dos arquitetos Tadeu Batista e as salas de cinema receberam os nomes dos cineastas Glauber Rocha e João Bênio. Tem também o Palácio da Música Belkins Spensieri, uma grande cúpula com teatro, como se fosse para orquestra, tratamento acústico e espaço confortável para os artistas e para o público.
tem um monumento aos direitos humanos, uma obra dedicada a todos aqueles que lutaram e lutam pelo bem-estar da humanidade, homenageando pessoas importantes para a cultura de Goiás. E o Museu de Arte Contemporânea, que falaremos minuciosamente, mas esse assunto no próximo bloco. Durante os 12 meses do ano, o Museu de Arte Contemporânea cumpre uma agenda intensa. São exposições, mostra e vernissagem variadas e enriquecedoras, proporcionando aos visitantes conhecimento sobre cultura de encher os olhos, com a beleza das peças e quadro ali expostos. Temos também que ressaltar o trabalho dedicado dos técnicos do museu com as obras durante a montagem das exposições. São horas e horas de dedicação neste processo, desde a limpeza, restauro e acondicionamento destas obras. Tudo é feito com instrumentos específicos, luvas e muito cuidado. Vem saber se tá afim. Tem entre nós também o trabalho do artista e professor Tai. Essa obra de 82 já prenuncia a figuração muito peculiar desenvolvida pelo Tai, chinês, aqui em Goiás, e que traz um pouco já dos nossos costumes rurais, uma crônica bem mais contemporaneizada, mas que já exibe os traços da pintura que viria a surgir posteriormente na sua obra. O Tai é um cara. E essa obra de quem é essa obra? Esse trabalho é do Paulo Humberto Ludovico de Almeida, é um artista goiano também, que desenvolveu boa parte da sua carreira no começo aqui e posteriormente na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje é considerado também um dos grandes pintores abstracionistas brasileiros. E essas duas obras foram doadas pelo artista a partir de uma exposição realizada pelo Fernando Costa Filho no então recém-inaugurado Museu de Arte Contemporânea de Goiás, na sede definitiva, que era do Quartelão Centro. O MAC é hoje uma das unidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer, mas por 3 décadas funcionou no edifício Paternon Center, no setor central da capital. A mudança de endereço serviu para impulsionar as visitas ao museu, que agora fazem parte de um complexo cultural e por ter sido projetado por um dos arquitetos mais famosos do Brasil, o premiado Oscar Niemeyer, tem uma obra de arte como sede. Logo na entrada do prédio, nos deparamos com um imenso painel de DJ Oliveira na entrada. Tudo lá é muito bonito. As obras, o espelho d'água, o tótem, uma obra do poteiro de 3 metros de altura, e um espaço formado pelo salão principal e pela sala Samuel Costa, onde acontecem diversas exposições. Esse trabalho participou da primeira Bienal, foi prêmio também, foi um dos prêmios da primeira Bienal de Arte em Goiás, que aconteceu em 1988, da qual ele foi premiado, e que vem com um trabalho extremamente representativo, conhecido pelos seus triângulos e pelas suas bolinhas,
pela essa forma de representação. Essa obra, inclusive, triangular, foi uma das obras, foi a obra ganhadora da Bienal de Artes, que aconteceu, a primeira Bienal de Artes, que aconteceu em 1988, em Goiás. O museu tem um acervo com mais de 900 trabalhos de artistas locais, como Ciron Franco e Antônio Poteiro, e até dos irmãos Campana, famosos em todo o país. Já passou por exposições bastante visitadas, como as mostras A Imagem Adquirida e a Arte e A Memória Roubada, ambas da artista plástica Ana Maria Pacheco. Tivemos também a exposição Múltiplo Leminski, com as obras do letrista e compositor Paulo Leminski. E uma das últimas exposições do MAC foi a 50 anos da produção artística goiana, que contou com 50 obras que fizeram um paralelo entre esses 50 anos de história, como as paisagens históricas de Otton Marques, do ano de 1973, até as recentes telas de Pitágoras, de 2015. E aqui nós temos a metrópole, que faz justamente um paralelo com a obra do Otton Marques. Essa é uma cidade caótica, futurista, ao mesmo tempo uma previsão do que possa acontecer dentro do mundo de hoje. É uma obra que tem um caráter muito grande de se fechar o discurso de uma exposição. Daí essa obra ter sido escolhida para fechar a mostra, justamente criando um paralelo entre o futuro e o passado. Esta exposição é uma coletânea de obras de diversos artistas. São importantes nomes da arte em Goiás, como Frei Nazareno Confalone, Antônio Poteiro, Ciron Franco, Fernando Costa Filho, DJ Oliveira, Kleber Gouveia, entre outros. Agora iremos ver o curador do MAC, Gilmar Camilo, relatando as exposições que foram realizadas no museu sob sua curadoria. Eu sou curador do museu, há curadorias externas e os projetos são sempre, todas as exposições são submetidas ao Conselho Consultivo do museu, que aprova a exibição ou não de obras a partir do conceito, primeiramente, da originalidade, segundo, porque fazendo jus à atividade do museu, que é exibir arte contemporânea. Então essas obras são selecionadas, são enviados os projetos que são previamente aprovados ou não pelo Conselho Consultivo, daí é feitas as exposições a partir dessa aprovação. Se você pegar o Diário da Manhã, né, que é um jornal periódico nosso, em 98, quando eu fui convidado pelo governador Marconi Perillo, uma das principais ideias que eu defendi na época foi a construção de um espaço cultural, não era o Oscar ainda, mas de um espaço cultural, e a ambição era erguê-lo ali no Lago das Rosas. E futuramente essa ideia foi inserida numa outra ideia do Morinha, Antônio José de Moura, com o Palácio da Cultura, ampliada pelo Ferrari, que era chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, alicerçada por tantos outros intelectuais. E coincidiu de 99, 2000, nós visitarmos através do Luiz Gravatar, fizemos uma visita no Rio de Janeiro ao Dr. Oscar Niemeyer. O governador tinha seus 36 para 37 anos na época, um menino, né?
E eu me lembro que nós entramos no escritório do Oscar Niemeyer, ele abriu a porta, o governador virou e falou: doutor Oscar, eu vim aqui cobrar o aluguel das terras onde o senhor construiu Brasília. E aquilo foi muito legal, o Oscar riu muito, descontraiu. E a visita era para ser erguido o Monumento aos Direitos Humanos, que é essa pirâmide vermelha. Então, dali a ideia cresceu e o governador, então, convidou o Dr. Oscar para não só elaborar a idealização, a concepção de um centro cultural desse porte aqui, como também pediu permissão para que ele levasse o nome dele. Acho que a importância é de, primeiro, fazer parte do complexo cultural, né, que vai ter até o final do ano uma biblioteca eminentemente cultural, cujos processos já estão em fase de licitação na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, fazer parte de 2 cinemas que serão inaugurados no final de outubro, Palácio da Música, 2 galerias, né, e 2 mini auditórios, um maior, que é o Lígia Rácio, onde a gente faz o Café de Ideias. Nós acoplamos ao longo dos anos de 2012, 2013, a nossa Orquestra Filarmônica, que pertence ao Centro Cultural, né, que está na 3ª temporada maravilhosa. Já estamos indo para a 7ª edição do Café de Ideias e 27 exposições no Museu de Arte Contemporânea. O museu foi concebido para ter essa estrutura mesmo, de grandes exposições, ela recebeu já exposições como Darwin. Antes do Darwin, nós fizemos a exposição ainda na nossa gestão na GEPEL, do Banco do Brasil, do Da Vinci, né, desenhos eróticos do Da Vinci. E as filas eram quilométricas aqui, deu um dos maiores públicos na época, cerca de 26 mil pessoas, né? E a partir daí, depois nós saímos, o museu, assim como o Centro Cultural, teve seu fechamento por 5 anos, praticamente abandonado. Retornamos em 2011 e no primeiro dia da nossa retomada já abrimos com a exposição chamada Segredos, do Ciron Franco, e a partir daí não paramos mais. Hoje o Conselho tem um conselho curador, né, de altíssimo nível, e exposições tanto nas galerias quanto no próprio museu, contínuas, programadas, nacionais, internacionais, e que nos dá muita tranquilidade no sentido de ofertar a esse público, né, uma produção não só local, nacional e internacional, mas também de realizarmos um projeto muito bacana, que é o de trazer crianças, né, das escolas públicas e particulares para visita ao museu, com visita acompanhada de monitores, etc., onde elas têm atividades e tal. A gente chega a ter cerca de 300 a 400 crianças dia, né, dependendo da época, e que são reprodutores, que são pessoas que começam a aprender desde cedo, né, a amar a arte, a compreender a arte, a gostar da arte. Isso tem tido um resultado fantástico. Isso tudo é entrada franca, né, engraçado? Tudo, Porque os museus que você todas faz... as atividades que nós realizamos, sejam as exposições, seja o Café de Ideias, que está na 7ª edição, sejam as apresentações da Orquestra Filarmônica aqui no Basileu, no Teatro Goiânia, no Sesc, no SESI, etc. e tal, nas praças públicas, nas cidades do interior, tudo isso é totalmente gratuito.